Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é resolução de situação problemas que envolve o método binomial. Essa é a parte 2. Em aulas anteriores, nós já trabalhamos sobre o conceito e a fórmula do binômio de Newton. E aí, na segunda parte da aula, nós trabalhamos resolução de situação problemas que envolve o binômio de Newton. E hoje nós vamos dar mais um aprofundamento sobre essa temática. Então acompanhe comigo o material, façam as suas anotações e vamos depois exercitar para que vocês consigam e tirem as suas dúvidas em relação a essa estratégia que é o uso do binômio de Newton. Então acompanhe comigo o material. O binômio de Newton, ou o método binomial, é um método do produto das probabilidades. É usada, por exemplo, quando se quer saber qual é a probabilidade em uma família. Por exemplo, todas as crianças serem meninos e nessa situação, serem meninas. Se um casal planejou ter 4 filhos, a probabilidade de que todos sejam meninos e aí basta nós percebermos que nessa situação nós temos aí um caso para ocorrer dentre as duas possibilidades, que são menino ou menina, conforme lá o conceito inicial. Dado esse princípio, nós percebemos aí que o casal ele quer planejar ter 4 filhos. E aí então nós temos 4 produtos aí, certo? E aí o resultado desses produtos nós vamos ter 1 sobre 16 avos, como vocês estão vendo na telinha. Quando há mistura de sexo, por exemplo, 3 meninos e uma menina, ou 2 meninos e 2 meninas, ou outros casos acontecerem, não se especifica a ordem de ocorrência. E aí nós podemos usar o método binomial para isso, que nós vamos inicialmente retomar as potências do binômio, conforme nas aulas anteriores, que nós trabalhamos o binômio A mais B elevado à enésima potência, que é o conhecido binômio de Newton. Mas para você recordar, nós trouxemos aqui um recorte da aula anterior. Então percebam aí que nós temos o binômio elevado ao grau 1, ou seja, nós teremos aí A mais B. Temos também na segunda linha o A mais B elevado à segunda potência, e aí quando você desenvolve esse binômio elevado ao quadrado, nós vamos ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E assim segue até a enésima potência. E aí nós não vamos desenvolver isso nessa aula de hoje, certo? Então, nós percebemos aí que os coeficientes são os elementos do triângulo Pascal, conhecido como os números binomiais, certo? Então, nesse caso, nós vamos perceber que quando nós retiramos os coeficientes da distribuição desses binômios que estão dispostos aí, nós vamos ter exatamente o triângulo Pascal. E aí basta vocês observarem, por exemplo, o 1 que está sozinho no topo dessa pirâmide é a unicidade. Logo abaixo na segunda linha, e se você fizer o comparativo com o primeiro binômio elevado à primeira potência, nós temos lá os coeficientes 1 e 1, bem ao lado da variável A e B. Da mesma forma acontece para os outros binômios, como eles estão descritos lá. Basta você observar o finalzinho do resultado de cada uma das sentenças e fazer o comparativo dos coeficientes. E aí você vai ver a distribuição, onde nós temos aí o triângulo Pascal se apresentando nessa situação. Assim como pode ser escrito também dessa forma que está aí posto a vocês, certo? Onde nós temos aí o 0 e 0, e aí nós sabemos que por definição isso é igual a 1,
né, essa sentença, assim como essas outras que ocorrem aí. Ela tem como resultado exatamente a que acontece no triângulo Pascal. E aí nós temos todos esses valores ou representação algébrica nesse caso, certo? Em que nós já sabemos, para ser trabalhado esse triângulo Pascal dessa forma que está disposto aí, nós vamos recordar um pouco acerca da definição do binômio de Newton, que aí nós temos o n sobre k igual a n fatorial dividido para k fatorial vezes o n menos k fatorial. Ou outra forma de representar isso é n sobre k igual a combinação de a de n a k dividido para k fatorial, certo? E aí nós vamos ter uma combinação de n em k. Tudo bem até aqui? Então, nesse caso, o número total de combinações de n objetos tomado k a k, ou seja, é o número de subconjuntos de k elementos tomado de um conjunto de n elementos, certo? Então, nesse caso, nós vamos agora ao exercitando para que vocês percebam isso na prática. Então, nós temos aí a primeira situação que diz o seguinte: um dado é jogado 7 vezes. Qual é a probabilidade de sair o número 5 4 vezes? Então, nesse caso, vocês vão perceber que a probabilidade de sair o 5 em cada jogada é igual à probabilidade de 1/6, ou seja, pode acontecer esse evento 1 de 6 vezes, ok? A probabilidade de não sair o 5 em cada jogada, então nós temos uma formulazinha, que é o Q menos 1, e aí como foi estudado na aula anterior, esse 1 representa a sua totalidade, menos o P, que é 1/6. Então, nesse caso, o nosso Q ficará 1 menos 1/6. E aí nós teremos como resposta 5/6, ou seja, 5 possibilidades dentre os 6 eventos. Beleza? Nós podemos ainda ter a probabilidade de sair o 5 em 4 das 7 jogadas. Então, nesse caso, basta eu substituir todos os valores dentro do método binomial. E aí nós temos a seguinte estratégia matemática, onde nós temos o 7 sobre 4 vezes 1/6 elevado à quarta potência, e essa quarta potência, ela sai, ela sai de 5 em 4 das 7 jogadas. Tudo bem? E aí nós temos mais um produto que é 5/6 elevado à terceira potência. E aí, simplificando essa situação, nós teremos o seguinte caso: 7 fatorial dividido para 4 fatorial vezes 3 fatorial. Lembrando que esse 3 fatorial é o nosso n menos k lá da fórmula, ou seja, 7 menos 4. Tudo bem até aqui? E aí, o restante da estratégia, você repete nessa situação. E aí nós temos a probabilidade de sair o número 5 4 vezes, quando você simplificar essa estratégia matemática. Tudo bem? Vamos lá a mais um exercitando para que vocês percebam mais uma vez em uma situação. Uma prova é constituída de 10 exercícios em forma de teste, com 5 alternativas em cada um teste. Se um aluno chutar todas as respostas, qual é a probabilidade de ele acertar 6 exercícios? Bem, gente, aqui é uma situação problema. Na realidade, você não pode, e nem deve chutar diante de uma avaliação. O ideal é que você estude, e aí consiga fazer toda a avaliação conforme os seus conhecimentos. Mas
Vamos lá exercitando, né? Ver como é que se sai utilizando a probabilidade diante dessa situação problema. Então, vejam só, a probabilidade de acertar em cada questão, ela é dada por P igual a 1/5, ou seja, a cada acerto de 5 alternativas. Então, pessoal, aí nós temos a probabilidade de acerto, que é representado por P igual a 1/5, e agora nós vamos à probabilidade de errar, ou não acertar, nesse caso, em cada questão. Utilizando-se da fórmula anterior, nós temos que o Q é igual a 1 menos P. E aí nós temos que substituir os valores, 1 menos 1/5, e aí nós teremos como resposta para Q igual a 4/5. Em seguida, nós vamos agora à probabilidade de acertar 6 das 10 questões. Para isso, nós vamos recorrer ao método binomial e utilizar todos os elementos encontrados até aqui nessa situação e substituir no método binomial. E aí nós vamos ter a seguinte sentença: 10 sobre 6 vezes 1/5 elevado à sexta potência, vezes 4/5 elevado à quarta potência. E aí nós, fazendo toda a estratégia matemática diante da probabilidade, nós vamos ter a seguinte situação, que será 10 fatorial dividido para 6 fatorial vezes 4 fatorial. E aí o restante dessa sentença, ela se repetirá. Então, nesse caso, a probabilidade de acertar 6 das 10 questões, ela está representada nesse método binomial. E aí vocês deem continuidade a essa estratégia matemática, a esse cálculo. E aí você vai encontrar a resposta final. Tudo bem, pessoal? Gente, hoje nós trabalhamos mais uma parte do método binomial. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas referentes a essa temática, façam as atividades complementares e uma boa aula e até a próxima!